Meus amigos, meus irmãos, boa noite. Eu já havia preparado também, antes de iniciar a palestra, uma homenagem ao nosso irmão Altamiro Gouveia, que partiu, mas está aqui entre nós agora. Está aqui, vai ver a palestra, porque agora ele é feliz. Ele já está feliz. Então ele vai nos dar força para falarmos um pouquinho sobre a arte da felicidade. O que é ser feliz, né? Então nós preparamos algumas palavras aqui a vocês para falarmos sobre a felicidade. Mas para falar sobre a felicidade, nós devemos entender o porquê da vida. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu nasci? Para que eu trabalho? Para que eu caso? Para que eu tenho filhos? Para quê? Então, qual que é o propósito da vida? O próprio objetivo da vida, então, é perseguir a felicidade. Isto está claro. Todos estamos procurando algo melhor na vida. Por isso, o próprio movimento da nossa vida é no sentido da felicidade. Não é verdade? Todos nós queremos um bom emprego, todos nós queremos um bom carro, uma boa casa, uma boa família, bons amigos. Para quê? Para sermos felizes, né? Esse é o propósito da vida. Mas o que é essa tal felicidade que todos nós procuramos e nos propusemos a tê-la em nossa vida? O dicionário diz que a felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado, um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Isso aí está escrito no dicionário. Então ele retrata que a felicidade, olha só, 2 vezes, momento de felicidade, né? O dicionário diz isso. Mas o que a ciência explica sobre a felicidade? A psicologia, vamos ver o que a psicologia nos fala e nos retrata sobre o que é a felicidade. Vocês conhecem esse senhor aí? Sigmund Freud, psiquiatra mais afamado no mundo. Então ele diz e defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade, mas que essa busca é utópica, ou seja, é um sonho. Você está buscando um sonho. Por quê? Para ele não, porque uma vez que para ela existir a felicidade, né, não poderia depender do mundo real, onde a pessoa pode ter experiências como fracasso, né? Portanto, o máximo que o ser humano poderia conseguir seria uma felicidade parcial. Veja só, lá no dicionário diz que são momentos de felicidade. Freud explica, né, a famosa frase, Freud explica que a felicidade então seria uma felicidade parcial. Vamos continuar com as explicações da ciência. A filosofia. O que a filosofia nos fala sobre a felicidade? Os filósofos chineses, conhece esse aqui, né? Também pesquisaram sobre a felicidade. Esse é Lao Tse, né? A felicidade para ele, para ser atingida, tendo o modelo a natureza. Para ele, a natureza seria o motivo e o ápice da felicidade. Mas também tem outro, Confúcio. Ele acreditava na felicidade devido à harmonia entre as pessoas. Olha lá, estamos chegando aqui no nosso objetivo. Confúcio, então, fala que a felicidade depende da harmonia entre as pessoas, sem guerras, né, sem discussões, sem brigas. Estamos chegando lá então. A ciência ainda explica, a psiquiatria, ela explica. E esse, alguém sabe quem é? Esse é o Carl Jung, é também um psicólogo, um psiquiatra. Ele trata o alívio dos sintomas de depressão ou de ansiedade do paciente, de resolver os conflitos interiores ou os problemas de relacionamento que essa pessoa tem, mas jamais com o objetivo expresso de tornar o paciente feliz. A psiquiatria não quer tornar ninguém feliz.
Ele quer estudar o que o paciente, o que a pessoa tem no seu interior, a ansiedade de viver, a sua depressão de viver, mas jamais torná-lo feliz. Quer resolver esse problema. Vamos continuar aqui. A religião explica. O budismo. Esse quem é? Esse é o Buda, né? Do budismo. O que o budismo fala? O budismo acredita que a felicidade ocorre através da liberação do sofrimento e pela superação do desejo, através do treinamento mental, da mente. Esse aqui vocês conhecem? Alguém sabe quem é esse? Dalai Lama. Esse Dalai Lama. Olha, eu escolhi uma frase aqui, uma passagem do Dalai Lama que é espetacular. Veja se vocês concordam comigo, olha só. A felicidade pode ser alcançada através do treinamento da mente. Por quê? Olha só. Começa-se identificando aqueles fatores que levam à felicidade. O que na sua vida te traz felicidade? Identifica isso aí. Logo após, você identifica aqueles que levam ao sofrimento. O que eu não gosto na minha vida? O que me faz chorar? Logo após, você identificou o que te faz feliz e o que te faz sofrer. Você vai passar gradativamente a eliminar essas coisas que te levam ao sofrimento e cultivar aquelas coisas que te conduzem à felicidade. Esse é o caminho, segundo o Dalai Lama. Então, hoje me aconteceu uma coisa que me deixou triste. Vamos fazer de tudo para que ela não aconteça novamente. Hoje aconteceu uma coisa que me deixou feliz. Vamos novamente viver para que essa coisa se transforme, se multiplique e que cada dia mais aconteça em minha vida, porque ela me faz feliz. A doutrina, olha lá, chegamos onde nós pretendíamos. A doutrina, o Espiritismo. O que o Espiritismo nos diz sobre a felicidade? Alguém sabe me dizer? O que o Espiritismo fala sobre a felicidade? Olha, no capítulo 5º do Evangelho, no item 3, o cardeal Morlot nos fala o seguinte: o homem, em todas as posições sociais, geralmente exclama: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Diante disso, Eclesiastes raciocina o seguinte, olha só, a felicidade não é desse mundo. Está lá no capítulo 5º, podemos pegar e ver no item 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Dessa forma, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais para a felicidade. Está vendo? Não adianta dinheiro, não adianta beleza, não adianta o carro do ano, a casa linda, maravilhosa, o melhor salário, está comprovado. No finalzinho nós vamos discutir sobre isso e eu trago 2 histórias que vai retratar fielmente que isso não é felicidade. Agora, vocês conhecem esse cara aí, essa pessoa? Eu sempre ouvi dizer, né? Só um minutinho, meu bem. Eu sempre ouvi dizer que a felicidade não é desse mundo, não é desse mundo, não é desse mundo. Li lá no Evangelho que não é desse mundo, mas eu, curioso, fui numa das palestras do Divaldo lá em Tumbiara. Eu e meu irmão, nós entrevistamos ele. Olha o que ele falou. Por gentileza, meu bem. Divaldo, queria que você comentasse, por gentileza, a frase: a felicidade não é desse mundo. Essa frase é de Jesus. A felicidade não é desse mundo, mas ela começa neste mundo. Porque se não realizarmos uma ética de comportamento aqui, não poderemos ser felizes depois da morte. A nossa realidade, portanto, é física. A felicidade está no culto reto do dever, que nos dá tranquilidade e nos dignifica. Foi a maior alegria que eu tive nesse dia que eu pude entrevistá-lo. Aconteceu até uma coisa interessante. Eu cheguei, nós fomos para a TV Central, está aí filmando também, depois nós vamos estar na internet, para entrevistá-lo. Meu objetivo lá era, para além de ver a palestra, também entrevistá-lo. Nós chegamos, eu, minha família, meu irmão, chegamos lá, sentado lá, autografando e tal. Chamei lá o seu assessor e falei: nós estamos aí, queríamos entrevistá-lo. Infelizmente não vai dar certo, porque está em cima da hora, não tem como. Magoei. Magoei, Lucilena, magoei, peguei o microfone, fui lá, guardei dentro do carro, fiquei triste.
Mas meu irmão falou assim, não, vamos desistir não. A Globo estava lá de Tumbiara. A Globo estava lá. Essa entrevista ela é meio longa, mas eu escolhi essa partezinha aí. Aí a Globo foi para o lado dele e ele se levantou e foi dar uma entrevista para a Globo. Tal. Meu irmão falou, vamos lá, vamos pegar um pedacinho. Conversamos com o repórter da Globo, deixou, tal, chegamos pertinho, pegamos. Aí a hora que a Globo saiu, eu entrei. Foi meu momento de felicidade. Eu entrei e fiz 2 perguntas para ele, uma foi dessas. Então, eu tinha tido um momento infeliz. Eu tinha vivido um momento infeliz, mas a partir do momento que eu falei, não, eu quero viver esse momento feliz, né? Fui lá, tentei conseguir, graças a Deus, fiz uma dessas entrevistas aí, uma das mais importantes até hoje na minha vida, que eu gosto muito do Divaldo, e eu acredito que todos nós. Então, veja bem, gente. Olha só, se a felicidade não é desse mundo, e nós vivemos em busca da felicidade, qual então é o sentido da nossa vida? Né? Ficou estranho, né? Nós vivemos em busca da felicidade. Aí o Evangelho nos diz, o Divaldo nos diz, que não é desse mundo. Mas é aqui que nós começamos a construí-la. Né? Não é desse mundo, é o outro mundo. Mas é aqui que nós começamos a construir essa felicidade. Nós estamos aqui por evolução. Né? Nós temos evoluído a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada século, a cada milênio. Então, nosso objetivo é de evoluir. Por isso que nós devemos, então, a cada dia, viver um pouquinho mais em busca de uma felicidade plena em outro campo. Né? Para saber disso, devemos responder algumas questões do dia a dia, então. Ser feliz é encontrar um amor verdadeiro ou apenas amar os nossos semelhantes? Todos ficam em busca do amor verdadeiro, né? Ah, eu quero, eu preciso, eu tenho, eu busco o príncipe encantado, aquela coisa. Mas, e as outras pessoas? Você ama também ou não? Qual é a frase mais famosa de Jesus Cristo? Amai uns aos outros como eu vos amei. Ah, não, nós queremos amar uma pessoa só e ela nos amar. Vamos amar todos. Vamos amar todos. É a expectativa de um ótimo dia ou a responsabilidade de torná-lo melhor? Tem uma palavra, uma frase que diz que o seu dia vai ser do jeito que você quer que seja. Né? Se você acordar cedo, já bateu o dedão na quina, acertei a quina, já começa seu dia a ser nervoso. Mas se você falar assim, passou, não quebrou mesmo, vamos lá. Seu dia vai ser do jeito que você quiser que seja. Vocês já ouviram contar aquela história do remédio para apaziguar casais que brigam? É interessante esse remédio. Eu acho que algumas pessoas já ouviram essa história. O casal sempre brigava. O marido chegava em casa, a mulher, cadê? Não tem leite, não tem carne, não tem... O marido, eu estou trabalhando, me enche o saco. Todos os dias aquela mesma coisa. Aí o marido, né, tomou a iniciativa de ir no centro espírita para ver o que estava acontecendo, aquela turbulação entre eles. Ele a amava e ela também, mas brigas constantes. Né? Aí o responsável pelo centro chamou ele do lado, falou assim, eu vou te dar um remedinho aqui, essa garrafa. Todos os dias que você for abrir a porta da sua casa, você toma um gole e segura. Não engole. Você enche a boca d'água e segura, mas não engole. E vá abraçar sua mulher. Tudo bem. Primeiro dia ele chegou, tomou aquele gole, fechou a boca, entrou a mulher. Mas se é hora de chegar, não chega para lá. E se cadê a carne? Cadê o... Ela virou para trás, foi lá para a cozinha. Beleza. O segundo dia, novamente, ele, ao entrar em casa, tomou um pouquinho, segurou, a mulher chegou. E se é hora de chegar? Ela virou e foi. E assim foi sucessivamente durante uma semana. No último dia da semana, ele chegou com aquele gole na boca. A hora que ele abriu a porta, a mulher abraçou ele. Nossa, meu bem, que saudade de você. Aí ele engoliu, né? Também que saudade, te amo. Não, o que é isso? O que tem para jantar? Trouxe um bife aqui, Que legal. Viveram felizes. Aí o homem ficou intrigado com aquilo. Voltou lá no centro.
Olha, me diga que remédio que é aquele que curou. Estou amando minha mulher, ela também me ama agora e somos felizes. O responsável chamou e falou assim: o remédio é água. Água? Mas como assim? Você, ao colocar na boca, você não revidou as palavras dela. Você segurou a água e deixou só ela falar. Então isso, ela foi falando, não via que revidasse, não via que você ficava triste também e brigava com ela. Ela foi até que parou de brigar. Então esse é o remédio. Tem uma outra historinha também, que um senhor de idade está com uma criança em frente ao espelho, e a criancinha pergunta: vovô, por que eu tenho 2 ouvidos, vovô, e uma boca só e 2 olhos? Ele sabiamente disse: 2 olhos para você ver muito, 2 ouvidos para você ouvir muito, e uma boca para falar pouco. Então esse é o ensinamento. Não revide. Se alguém te ofendeu, deixa para lá, vai embora. Com certeza essa pessoa vai te pedir perdão um dia. Então, ame a responsabilidade de tornar o seu dia melhor. É o desejo de uma vida melhor ou agradecer pela vida que Deus lhe deu? Nossa, mas minha vida, vou te falar, nossa senhora, está difícil demais. Vamos lembrar daqueles lá da África, gente. Vamos lembrar daqueles lá do Rio de Janeiro, lá do Espírito Santo, São Paulo. Sua vida está ruim? Olha o egoísmo. Nós passamos por momentos desagradáveis aqui em nossa cidade, mas nossa vida é legal aqui. Temos amigos, né? Temos um emprego, família boa, temos o que comer. Ser feliz é acordar e ver que não está chovendo, ou aproveitar para dormir mais um pouco e saber que é da chuva que brota as flores e o seu alimento. Pô, mas está chovendo de novo! Gente, olha o calor que nós estamos passando. Todo mundo tem certeza que está pedindo chuva. Aí se chover 3 dias, todo mundo já está pragando a chuva. Ah, que tanto de chuva que é essa, gente? Ninguém está feliz com nada. Em vez de reclamar que está chovendo, vamos lembrar que é da chuva que brotam o arroz, o feijão, né, o tomate, enfim, os nossos alimentos. E viver mais feliz. É ver que o dia frio já passou ou aproveitar para dar um abraço nas pessoas e sentir aquecido com o amor do próximo. Né? Tá frio. Ao invés de apertar a mão, dá um abraço na pessoa. Parece que a energia corre mais legal, né? Então, os 4 obstáculos. Isso aqui, gente, eu tirei de uma palestra do Divaldo também, né, meu mestre, que fala que na vida nós temos 4 coisas que evitam ou que prejudiquem a nossa felicidade. Que evitem que a gente seja feliz. Então, os 4 obstáculos, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles a Divaldo Franco. A rotina, a ansiedade, o medo e a solidão. Essas 4 coisas aí impedem que a gente seja feliz. Impedem sim. Quer ver? Vamos ver a rotina. Quem é que tem medo aqui de correr risco na vida? Correr risco não é atravessar uma ponte que está caindo, não, gente. Né? Correr risco não é isso, não. Correr risco é tentar fazer uma coisa diferente na sua vida. Acordar todos os dias, ao mesmo horário, escovar os dentes, tomar o café da manhã, trabalhar, voltar. Vamos inventar uma coisa diferente. Mude o seu caminho de ir para o trabalho. Pegue uma rua diferente. De repente você vai ver uma pessoa ali que você nem conhecia. Ô, parceiro, quanto tempo que eu não te vejo? Pois é, você não passa por aqui, você sumiu. Corra risco. O empresário, por exemplo, tem medo de modernizar a sua empresa com risco de ir à falência. Mas ele se esquece que também ele pode subir, crescer e se tornar um ótimo empresário, um grande empresário. Então, não tenha medo de correr risco. A rotina é a ferrugem da alma. A gente diz que namorar é uma beleza, né? Depois que casou, cai na rotina. Por quê? A gente deixa. Os culpados não é o tempo, não. Somos nós mesmos. A gente deixa cair na rotina. Temos medo de desafiar as mudanças que a vida nos oferece. É isso que eu havia dito, né? Mudar é difícil. Até mudar de casa.
Você vai ficar ali 1 semana, 2 semanas, naquela casa estranha. É difícil mudar de emprego. Imagine mudar de repartição no seu emprego. É difícil. Novos amigos, novas funções, novas obrigações, é difícil. Então a gente tem medo disso, ao invés de ir lá e mudar. Vivemos falando com pessimismo. Sempre temos pessimismo. Vai dar errado. Sabe aquela história? Vamos fazer um piquenique? Ah, não, vai chover. Ah, não, lá tem formiga. Pô, que isso? Só pessimismo, né? Não podemos ter pessimismo nessa vida. Temos que ter coragem de assumir nossas vontades e os nossos sonhos. A partir do momento que você acreditar em você, que você é capaz, colocar os seus sonhos numa cadernetinha e falar assim, eu vou realizar esse, depois aquele, e eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Porque uma passagem também na Bíblia, no Evangelho, diz assim, você tem tudo o que você quiser ter, se você trabalhar para isso, se você merecer. Ah, eu mereço sim, por que não? Eu mereço, então, mas tem que trabalhar para isso. Não fique aguardando as pessoas baterem na sua porta. E quebrar a rotina, então, é viver muito melhor. Invente, faça algo diferente, né? A ansiedade. Eu estava ansioso há uns 3, 4 minutos atrás. Mas, graças a Deus, eu tive uns 3 ou 4 abraços, inclusive um emocionado do meu irmão, que eu agradeço já a presença, minha cunhada, minha mãe, minha esposa Ana Júlia, meu irmão no filmando, que me tirou essa ansiedade. Aí o Carlinho me disse assim, peça para Bezerra de Menezes te iluminar, que beleza. Pedi. Estou tranquilão aqui, de boa. Tranquilo, não é fácil falar para tantas pessoas inteligentes, sábias como vocês, mas é legal expor o que a gente pensa, né? Então, a gente tem pressa que as coisas aconteçam sem motivo algum, né? Tem um poema que diz, eu não sei dizer agora, não estou me lembrando agora, mas é de uma raposa, né? Me diga que horas que vem, se vier às 4, a partir das 2 eu me apronto. Que ansiedade, né? Ah, vai chegar às 4, a partir das 2 eu estou me aprontando, vou ao cabeleireiro, tal, aquela coisa. Aí chega às 4, a pessoa não aparece, 5 não aparece, 6 não aparece, e aí? A sua ansiedade te levou à infelicidade. Né? Então eu falo sempre assim, eu às vezes, nas ocasiões da vida, eu sempre aguardo as coisas ruins. Porque se acontecer as boas, que beleza, né? Mas se eu aguardar as boas, se não acontecer coisa ruim, eu vou ficar infeliz. Né? Queremos respostas mesmo antes de sabermos as perguntas. Eu achei legal isso aí. A gente quer saber tudo. Tem as crianças, principalmente, elas querem saber de tudo, né? Por quê? A gente tem que ter capacidade de explicar. E na vida a gente quer resposta mesmo antes, sabemos de tudo. Sabemos a pergunta. Devemos aprender a controlar a ansiedade e saber que as coisas têm o seu tempo de acontecer. Tem uma frase que diz, tudo tem seu tempo de acontecer. Se não aconteceu, é porque não chegou o tempo. Confie. Peça. 3 palavras. Peça, confie e agradeça. Principalmente, agradeça. As coisas acontecem no seu devido tempo. O medo, esse aqui vou te falar, viu? Obrigado. Temos medo de tudo. Temos medo da doença, do desemprego, da morte. E olha só, temos medo da vida. Temos medo da vida. Falta de fé. Temos medo da vida, de viver, gente. Hoje em dia, principalmente, a gente vive trancado, né? Passa ali, cadeado no portão. Aí a gente tem medo. Pô, tá uma beleza, maravilhoso. O médico fala assim, olha, esse exame aqui tem que ser mais... Você já fica com medo de morrer. Ontem você estava beleza, hoje você já está com medo de morrer. Você trabalha com medo, esperando ser despedido, parece. Nossa, se eu fizer isso aqui, eu não posso expor minhas ideias, que tem empresas que são assim, né? Você não pode expor muitas das suas ideias, não. Você tem que seguir a risca. Então a gente tem medo. Esse dado é super interessante e é verídico. A gente vive 75% da nossa vida, a gente vive do passado. 20% a gente vive do futuro.
e apenas, olha só, 5% do presente. Isso é dado científico. A gente vive assim, ó. Eu não vou fazer isso não porque fulano fez e deu errado. Passado. Não vou fazer isso não porque se eu fizer isso vai dar errado. Futuro. A gente nunca fala, vou fazer sim e vai dar certo. É agora. Agora, gente. A gente vive agora que a gente vive. 10 segundinhos passou, acabou. Nunca mais volta. Vamos viver o presente, vamos amar no presente, vamos esquecer o que deu errado para trás. E se der errado no futuro, a gente passa por cima também e segue a vida. Vamos viver sem medo. Agradeça as coisas ruins. Isso aqui foi Divaldo que falou também. Foi Divaldo que falou também. Agradeça as coisas ruins por terem passado em sua vida. Sabe por quê? Porque elas já passaram. Já passou. E você sobreviveu a elas. Então, muito obrigado, meu Deus, por ter acontecido isso comigo de ruim, porque eu superei, passou, e agora eu vou viver bonanças. Agradeça as coisas ruins, não só as coisas boas. Conquista e perda. O que importa é a tentativa do sucesso. Né? Se você perdeu hoje, amanhã você pode vir a ganhar. Dizem, né? Mais um ditado, que o mundo é uma bola, né? Tudo bem. Fez isso comigo? Tá bom. Então o mundo é uma bola. Mas não fique no coração, não. Eu já tive experiência própria. Já fiquei magoado por muito tempo. Depois falei, larga isso para lá. As portas abriram. Não adianta. Se você perdeu lá atrás, lá na frente você vai ganhar. É assim a vida. Deus não quer o nosso sofrimento. Tá? A gente que sofre pela gente mesmo, por nossos atos. Então, não tenhamos medo de perder, de ganhar. A solidão. Esse assunto é muito difícil. Estamos no século da solidão. A sós, a dois, na multidão. O que é isso? Como estar só na multidão? Você pode estar muito bem na multidão, mas às vezes desconfiar de todos que estão à sua volta ali. Às vezes não tem uma pessoa que realmente te queira bem, ou você se sente acuado ali, está sozinho. No mesmo tempo, às vezes, os casais, estando juntos, estão sozinhos. Não há conversa, um não preocupa com o outro, como foi seu dia, como estão as contas para pagar, aconteceu alguma coisa de ruim com você hoje, né? Cada um vai para o seu canto, a mulher vai ver a novela, o marido vai ver o jogo, vai para o computador, faz isso, não tem. Então, a solidão é a doença do século, que leva à depressão, que mata. Depressão mata. Vem da solidão. A depressão é a doença mais grave da atualidade. Às vezes a gente não acredita, está depressiva, nada. Que isso? Isso é frescura? Não é não, gente. Não é. Inconscientemente, a pessoa fica depressiva, ela fica solitária e ela morre se não cuidar. As pessoas não se comunicam mais corpo a corpo. A tecnologia tomou conta de tudo. Tem um quadro na Zorra Total, não sei se vocês se lembram, duas amigas. Eu quase não vejo, mas quando eu vejo, elas sentam, entram no ônibus, uma pega o celular, a outra pega o celular. E aí, amiga, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? E a outra responde do lado, tudo bem, como você foi na festa? Está tudo bem? Aí desliga o celular, uma olha para a outra e não fala nada. Aí liga de novo. Pois é, amiga, então, você está indo para onde? Entendeu? Elas não se comunicam ali olhando nos olhos. Elas só sabem falar através do celular. As redes sociais hoje são tudo, né? Todo mundo ali, eu te amo, maravilhoso, tal. Mas chega ao vivo ali. Chega ali, olho a olho. Eu te amo, eu quero, você, tal, te respeito, tal. Não tem isso mais. A tecnologia tomou conta de tudo. Então não tem um abraço mais. Isso é comprovado. Comprovado. A internet, as pessoas batem papo de 10 horas.
no telefone. Passa na rua, só abana a mão. Opa! E aí? Beleza. Vamos sentar no banco do jardim, como antigamente, tomar um sorvete e conversar, ué. Vamos lá, abraçar, conversar. Não tem mais isso. Então, a solidão, a tecnologia tomou conta de tudo. Temos medo de sair de casa e temos medo de ficar em casa. Aquilo que eu havia falado no início. Saiu, é perigoso. Ficar é perigoso. Então, isso nos deixa infelizes. A gente vive com medo. Né? Agora, os valores para a felicidade. Eu separei alguns aqui. Seja bondoso. Então, daqueles pensamentos, daquelas ciências, da doutrina, eu acho que a maior felicidade é fazer o outro feliz. A nossa maior felicidade é fazer o outro feliz. Veja bem, se você compra um carro zero, novo, tirou cheirinho de novo, mas se você não tiver um amigo para ir lá mostrar o seu carro, colocar ele dentro do carro e dar uma voltinha com ele, não adiantou nada, né? Não adiantou nada. Você tem que ser feliz. Você tem que viver essa felicidade. Então, um dos valores para a felicidade é ser bondoso com as pessoas. Seja bondoso, seja educado. Por favor, sim, muito obrigado, com licença. As palavrinhas mágicas. Seja bondoso. Seja honesto. Honesto não é obrigação, é dever. Ser honesto com as pessoas, ser correto com seus compromissos. Né? Tem aquele ditado que fala, não precisa prometer, mas se prometer, tem que cumprir. Seja honesto. Seja positivo. A história do piquenique. Vamos fazer um piquenique? Vamos. Vai dar certo o piquenique, vai ser ótimo a nossa festa. Seja positivo. Tenha confiança que as coisas vão acontecer com alegria, com corretidão. Seja produtivo. Produza. Produza. Seja especial na sua família, no seu trabalho, na sua cidade. Produza coisas boas. Seja importante. Seja importante, faça alguma coisa que vai ajudar alguém. Seja produtivo. Vamos ser felizes, sendo produtivos. E esse aí é um dos principais. Seja caridoso. Mas como eu vou ser caridoso? Eu não tenho condições de todo mês dar uma cesta básica. Não é isso não, gente. Não é. Ser caridoso é dar um bom dia, é dar uma palavra amiga, ajudar uma velhinha a atravessar a rua, fazer um favor. Ser bondoso é qualquer coisa de boa que você faz para as pessoas. Não vai esperar você ficar rico para ajudar as pessoas, não. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso. Não é assim, não. Seja bondoso, seja caridoso. A caridade é o que mais falta em nosso mundo. A verdade, então, gente, é que a felicidade existe se você quiser. Se você quiser ser feliz, você vai ser. Se não quiser, tudo depende de você e do seu estado de espírito, do seu estado mental. Eu hoje vou ser feliz. Não vou ser feliz. Olha só, Ana Júlia falou assim para mim, que ela viu uma palestra um dia, e falou assim, pai, conta uma historinha, para as pessoas não ficarem cansadas, né, da sua palestra. Conta uma historinha. Um dia eu ouvi a palestra do Divaldo, ela viu, e ele contou uma história, ela achou interessante. Eu também achei interessante a história da enfermeira que ficou milionária muito jovem, e do milionário que contraiu o vírus da AIDS. Só para retratar o que nós falamos, que a felicidade depende de você. Conta-se que uma excelente enfermeira, muito jovem, muito pobre, trabalhava em um hospital, rodeados ali de boas pessoas, de bons médicos, mas naquele sofrimento, naquela penumbra, aluguel para pagar, tal, difícil. E passou-se um tempo, eles resolveram abrir uma empresa, ela
E os médicos residentes ali, os outros enfermeiros, e não é que deu certo? Essa empresa cresceu, ficou famosíssima e essa enfermeira ficou milionária. Aí perguntou-se para ela, agora você está feliz, hein? Ficou milionária, está rica, não precisa acordar de madrugada mais, fazer plantões até altas horas, você vai, não tem precisa trabalhar? Ela, não, infelizmente, eu fiquei sim feliz, por diversos meses, até anos, mas hoje eu vi que os amigos que eu conquistei não são meus amigos, eles queriam apenas o meu dinheiro, eles querem estar comigo por causa dos bons vinhos, por causa das boas festas, das viagens que eu patrocino, e eu, quando preciso realmente deles, não os encontro. Então, hoje eu sou infeliz. Eu queria voltar àquela vidinha de trabalhar de carona, de sair de madrugada para comer meu lanche, às pressas para voltar para o trabalho. Eu sofria, mas eu era feliz. Hoje, e em contradição, o milionário, riquíssimo, vidas, uísques, baladas, boates, lanchas, fazendas, amigos lotados. Esse dia eu vi um filme, Até que a Sorte Nos Separe. Legal, Até que a Sorte Nos Separe. Quem não viu, veja. Conta isso aí. De repente, ele descobriu que contraiu o vírus da AIDS, proveniente dessas baladas, dessas loucuras, esses amigos, amigas, enfim, contraiu o vírus da AIDS. E passou por momentos realmente muito difíceis. Mas então, você está triste, hein? Está com o vírus da AIDS? Não, meu amigo, eu estou feliz. Eu passei a dar valor na vida. Eu conheci verdadeiros amigos que me visitaram acamado, que me visitam até hoje, que me têm tudo o que eu preciso. Hoje eu sou um homem feliz porque eu dou valor na minha vida. Dou valor no meu dinheiro, mas dou mais na minha vida. Hoje eu passei a cuidar de uma entidade que estuda a cura da AIDS. Eu patrocino. Olha que felicidade. Eu estou feliz. Então, gente, a felicidade são momentos em que a gente vive. Poderia ser ao contrário ali, né? Mas não. Não é dinheiro, não é o carro do ano. Podem ter certeza, se vocês já passaram por isso, você pode ter um carro do ano, aquele que você desejou a vida toda e guardou dinheiro para comprar. Comprou 6 meses, você já, esse carro aqui não é o que eu queria, não sei. Então, às vezes a gente não dá valor nas coisas que a gente tem. A gente dá valor nas coisas que as outras pessoas têm. Eu me recordo assim, há muitos anos, eu era pequeno, não, muitos não, eu era pequeno, não é muitos anos não. Eu era pequeno, lá em Paranaíba, mãe, só deve lembrar disso, eu estava com a minha mãe, passou uma motona, e eu falei, a minha moto lá, minha mãe bateu na minha boca, falou assim, aquela lá não é sua não, você pode querer uma igual àquela, mas aquela lá não é a sua. Trabalhe e lute para comprar uma igual, parecida, mas aquela lá é dele. Rigor, né? Mas está certo. Não deseje nada que não é seu. Deseje que você vai conquistar aquilo com o suor do seu trabalho e, se você merecer. Eu fiz um curso uma vez que disse assim, que tudo que você quer, você tem. Poder da mente, pedir a Deus, trabalhar com honestidade e com amor. Então, a historinha, Ana Júlia, viu? Historinha? Então, olha só, gente. Note bem essas duas fotos. Eu vou colocar para você essas duas fotos. Viu uma? Viu outra? Alguém sabe me dizer o que é isso? Eu vou explicar. Qual dessas fotos representa um momento de felicidade? Qual? Essa da menininha? Ela está feliz, né? Esse homem aqui está triste, não está? Vocês sabem quem é esse homem? Sabe por que ela está feliz, gente? Porque é uma criança africana no momento que recebe uma cesta de alimentos do governo para saciar a sua fome e da sua família. Por isso que ela está feliz. Olha quem que é esse homem. Ike Batista. Conhece? Ele foi considerado em 2012 o homem mais rico do Brasil.
Esse momento aí, ele estava triste, porque anunciou a sua falência aos repórteres. Sem falar mais nada, né? Olha lá a felicidade da criancinha sem ter nada. Naquele momento ali, ela teve uma cesta de alimentos. O Ike Batista, o homem mais rico do Brasil, bilhões, anunciou sua falência. Então, são esses momentos que expressam a felicidade. Então, a felicidade é feita de momentos. Então, gente, resumindo, eu não quero ser muito longo, mas resumindo, pegando lá os cientistas que dizem que a felicidade está na natureza, que a felicidade está na harmonia entre as pessoas, que a felicidade está em fazer as outras pessoas felizes, e ao mesmo tempo pegando a doutrina que diz que a felicidade não é desse mundo, porém, é nesse mundo que a gente começa a construí-la, nós podemos ter em mente que o quê? Então a nossa vida, ela é uma vida de expiação, é uma vida de evolução. A gente às vezes, assim, pô, mas ontem eu pensava que eu não ia aceitar isso, de forma alguma. E hoje eu aceito. Por quê? Porque você evoluiu. Porque você evoluiu. Então, a gente tem que aceitar a vida como ela é. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são. A gente tem que nos aceitar. Não sei se é assim que fala mesmo. Aceitar a gente mesmo como a gente é, a nossa condição de vida, mas também querer evoluir, querer crescer, querer ser mais. Trabalhar para isso, trabalhar sim, para ter uma casa boa, um carro bom, para ter um ótimo emprego, bom salário, mas também para termos Deus no coração, sem esquecer dele, sem esquecer de Deus, sem esquecer do que Ele julgou ser necessário para a nossa vida. Ser caridoso com as pessoas, ser amoroso, não ser rancoroso, não guardar mágoas. Então tenha em mente que a felicidade, infelizmente, não vai ser plena nesse mundo nosso. O seu Altamiro está feliz agora. Está feliz. Ele encontrou a felicidade, porque ele foi um homem íntegro, foi um bom trabalhador, ajudou a nossa cidade a crescer, construiu família, né? Não se ouve falar de mazelas, de coisas ruins. Então hoje ele está feliz. Então vamos amanhecer amanhã, ou assim que nós saímos daqui, com o pensamento de que nós não vamos ser plenamente felizes, mas aceitar isso e lutarmos para multiplicarmos os nossos momentos, que o dicionário diz, os nossos momentos de felicidade. Vamos entender o que nos faz feliz no dia a dia e vamos tirar o que nos faz tristes. Né? Largar para lá o que nos faz tristes e sermos mais felizes, ou vivermos mais momentos felizes. Eu trouxe aqui uma reportagem muito interessante, se não me engano, no Recife ou Fortaleza, o governo instalou várias câmeras para flagrar o quê? Roubos, para flagrar os larápios, para identificá-los e prendê-los. Mas tiveram uma surpresa agradabilíssima. Eles... Não vou contar, não. Vamos ver, por gentileza, você pode explicar. Eu já vi esse vídeo umas 3 vezes, me emocionei as 3 vezes. Você vai ver agora imagens de gestos que impressionam pela gentileza e pelo cuidado com o próximo. As cenas foram gravadas no centro do Recife pelas câmeras da Secretaria de Defesa Social, que são instaladas para flagrar a ação de bandidos e ladrões. A reportagem é de Beatriz Castro. O pedestre foi atropelado e os voluntários se juntam para protegê-lo da chuva enquanto esperam por socorro. O homem cego recebe ajuda para atravessar a calçada que foi interditada e está cercada de cavaletes. Uma cena que se repete pela cidade. Sempre há alguém disposto a ensinar o caminho certo para quem não pode ver. O homem embriagado apagou na escadaria de uma igreja. Veja que esta mulher tenta acordá-lo. Insiste, mas não consegue.
Ela estava preocupada com a carteira dele e dá um jeito de escondê-la debaixo do dorminhoco. A solidariedade une até os adversários. Note que o ciclista, torcedor do esporte, cai. E quem aparece para levantá-lo é um torcedor do Santa Cruz. Se um carro enguiça, as pessoas logo aparecem para empurrá-lo. Se o cadeirante não consegue subir o meio-fio, não demora e surge alguém para dar uma força. O operário ajuda o senhor de idade a sair do carro. A ciclista não percebe o desnível do asfalto e cai. O rapaz tira a bicicleta da rua e tenta ajudar a mulher que sai mancando. Outras pessoas aparecem, solidárias. Vários grupos de voluntários circulam bem tarde da noite pelas ruas, levando pão e café para matar a fome de muitos desamparados. 535 câmeras da Secretaria de Defesa Social espalhadas por toda a cidade registraram estes gestos de gentileza, solidariedade e honestidade. A missão delas era captar furtos, roubos e acidentes para facilitar a atuação da polícia. Mas as boas ações praticadas por gente anônima, de forma espontânea, sem receber nada em troca, foram se multiplicando de uma forma surpreendente. Trouxe aquela sensação de que assim, ó, o bem não está morto não, ajudar as pessoas não é um sentimento do passado. Em 2 meses, as equipes de monitoramento registraram cerca de 600 flagrantes do bem. Os flagrantes do bem servem de exemplo, servem de inspiração, afirma esta psicóloga. A prática do bem, não é? A prática da gentileza, quanto mais nós praticarmos isso, e isso vai dando ao outro, não é? Também uma possibilidade de praticar também. Fazer o bem está no DNA destes voluntários que distribuem abraços e flores em troca de sorrisos. Eles se propõem a praticar a gentileza e a levar ajuda aos sertanejos e à nossa gente mais vulnerável. São 3 anos de atuação da organização não governamental Novo Jeito e uma satisfação sem limite em poder propagar o bem. É muito bom a gente estar saindo da zona de conforto, tirando um tempinho e fazendo bem para as outras pessoas. Eu acho que é recompensadora ver um sorriso quando a gente faz o bem. Pela manhã tem coisa melhor realmente do que ser recebida com a rosinha, né? Pode me dar um abraço. Bom dia. Bom dia. Tá vendo? O segredo da vida é esse aí, ó. Aliás, não é nem segredo, né? Quem não sabe que fazer o bem é a coisa mais importante, amar as pessoas como eu vos amei, o ensinamento de Jesus Cristo, dar um abraço ao invés de um aperto de mão, ou os dois, não haveria guerras. O que é guerra? Eu atiro, o outro revida. Eu atiro, o outro revida. Vira-se uma guerra. Lembra daquela passagem também? Se alguém lhe der um tapa na face direita, dê à esquerda, é isso? Ele me dá um tapa, eu dou outro tapa, ele me dá um soco, eu dou um pontapé, vira briga. Ah, mas é difícil isso demais, gente. Vou levar um tapa e vou ficar quietinho? Não é fácil, não. Mas é fácil para as pessoas de bem. Aquelas pessoas que têm a sua integridade, que ama o outro, independente da cor, da situação social, do credo. Então, a mensagem que eu queria trazer hoje, gente, esse vídeo nos conta tudo. Olha que maravilha. Prepararam-se as câmeras para flagrar bandidagem. E viu-se o bem. Imagina quanta alegria desses videomakers ao editar esse vídeo e ver lá que tem tanta coisa boa ainda na vida, né? Então a vida é isso. Vamos viver, novamente eu digo, sabendo que a felicidade pode não ser plena, mas que é a partir daqui que a gente a constrói. Todos nós, qual que é a única certeza da vida? A morte. Fala-se morte porque é esse nome que deu, né? Mas não é morte, né? Ninguém morre, apenas se ausenta. Só desencarna, né, Aurinha? As pessoas desencarnam, mas estão vivas. O centro está lotado hoje. Tem alguns bancos, alguns espaços vazios, mas não estão vazios, não. Esses espaços aí não estão vazios. Se a gente concentrar naquelas pessoas que a gente querem do nosso lado, elas podem estar aí. Estão.
Então, além do bem, além da caridade, nós devemos sempre agradecer. Essa é a palavra que a gente agradece. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Me dê uma boa noite e um bom descanso. Ao acordar, obrigado, meu Deus, por esse descanso. Me dê um bom dia. Então, Divaldo sempre termina assim. Eu gostaria de tentar. E gostaria de que vocês também fechassem os olhos para a gente agradecer. Obrigado, Deus, por essa voz que pôde falar aqui por esses meus amigos. Palavras difíceis, mas que com certeza foram gratificantes. Obrigado pela minha visão, que vê coisas boas, vê coisas ruins também, mas eu quero ver mais coisas boas. Obrigado pelo meu trabalho, obrigado por todos que trabalham comigo, obrigado pelo meu patrão, obrigado pela minha família, obrigado, Deus, por minha família, tudo que eu tive na vida, que eu tenho na vida, a minha família, obrigado por tê-la. Obrigado por minha casa, obrigado por minha cama, enquanto muitos dormem ao relento, debaixo de pontes. Obrigado por esse cobertor, obrigado por esse ventilador que está abrandando esse calor imenso, enquanto muitos morrem de sede. Obrigado, meu Deus, pela sabedoria. Obrigado pelo alimento. Obrigado por todo dia ter o arroz com feijão, enquanto muitos não comem há meses. Obrigado por minha inteligência, meu Deus. Quero agradecer intensamente a todos os bons espíritos que estão aqui hoje. Quero agradecer muitíssimo também pela Lucilene, por todos da casa que me deram a oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço ao pessoal da internet que está vendo esse vídeo. E que possamos, meu Deus, a cada dia entender mais a sua mensagem, entender que não é difícil segui-la, que não é difícil nós tentarmos e conseguirmos sermos felizes, mas que para isso, meu Deus, nós devemos a cada dia nos esforçarmos. Obrigado, me dê forças e mais forças, para que a partir de amanhã, a partir de agora a pouco, eu acredite mais na doutrina, acredite mais nas pessoas, dê mais abraços, dê mais sorrisos. Eu acredito, meu Deus, que a partir de hoje eu serei uma pessoa diferente. Eu serei uma pessoa feliz. Porque a partir de hoje, meu Deus, eu entendo o que é a arte da felicidade. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado a todos vocês. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz.